lá, no Falando de Administração de hoje, nós vamos conversar com a administradora Manuela Guiar, que vai falar sobre mapeamento de processos aqui no auditório do CRA-RJ. Tudo bem, Manuela? Tudo bem, Cássio? Tudo ótimo, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar essa conversa, define para o estudante, para o administrador que está nos assistindo, o que é mapeamento de processos? Mapeamento de processos, a gente, de forma simples, podemos dizer que é definir um fluxograma, uma sequência de atividades. Isso é mapeamento de processos. Quem é que pode trabalhar nessa área? Um administrador que queira trabalhar nessa área, o que ele precisa fazer? O administrador que queira trabalhar nessa área, ele precisa principalmente começar a gostar de regras de lógica. Na faculdade, normalmente, de administração, né, a gente tem as cadeiras de organização, sistemas e métodos. Então, tem que um pouco gostar dessa área de organização, de métodos, de métricas, de sequenciamento de atividades. Não é uma atividade voltada especificamente para o administrador. Outras carreiras podem se valer dessa função e atuar, né? Sim, a gente costuma dizer que para ser um analista de processo, ele não necessariamente tem que ser administrador. É muito comum na área de processo a gente contar com profissionais de biblioteca, de analista de sistemas, porque como você está organizando um processo, né, você quer automatizar, então a gente encontra muito analista de sistemas, a gente encontra engenheiro, que também é uma profissão, né, que está bem perto ali do administrador. Mas o nosso foco, até a palestra hoje que a gente vai falar, é para esse administrador começar a tomar conta um pouco desta área. É uma área nova, é uma área que está surgindo, aí crescendo, a gente tem uma certificação, mas que, como ele tem uma visão do todo, ele consegue ter um bom desempenho. Esse é o nosso foco. E que tipo de atividades que desenvolve essa área? Porque, assim, se outras carreiras podem atuar, não tem uma especificação, assim, digamos que fechada, né? Como é que é a rotina? O que acontece quando você trabalha nessa área de mapeamento de processos? É muito comum que a gente vê no mercado quem trabalha consultor, né? Então, ele é alocado num cliente, numa empresa, vai lá, oferece o serviço de mapeamento de processo, mapeia, desenha o fluxo das atividades, implementa melhorias, que esse é o grande ganho, né? Para isso que a gente mapeia processo, organizar a empresa e volta. Alguns profissionais são vinculados à automatização de sistemas. Então, a rotina dele é muito dinâmico, é um outro perfil, complementando um pouco a sua pergunta anterior, tem que ter um perfil dinâmico, porque cada dia você pode estar numa empresa. Também existe um outro lado. Existem algumas empresas já no mercado mais sólidas nesse ramo de mapeamento de processo, que tem escritórios de processo e tem profissionais que atuam dentro desse escritório, então eles ficam nessa mesma empresa. Mas continua sendo dinâmico, porque a cada dia ele vai estar passando por uma área. Pode estar sendo para de compra, de suprimentos, logística, materiais, RH, ele vai passar pela empresa toda desenhando o processo, buscando melhoria da empresa, com foco no crescimento, com foco na missão, né? Então, tem que ser uma pessoa dinâmica e a rotina é muito ágil, é muita rapidez. Então, você precisa conhecer um pouquinho da empresa e da área que você vai estar fazendo esse contato para poder estar desenvolvendo. Sim, é importante conhecer a empresa, é importante você saber o nicho que ela está focado, o que ela quer para o futuro. É importante, antes de qualquer mapeamento, sim, estudar a área, conhecer um pouco os processos, entender um pouco do que é a área, né? Mas é muito necessário ter dinamismo e rapidez, porque, como eu falei, cada dia você está numa área diferente. Então, não adianta o profissional ou o estudante de administração gostar apenas, por exemplo, de RH. Não dá, porque amanhã ele pode estar numa área financeira mapeando, outro dia ele pode estar numa área contábil mapeando, tem um dinamismo muito grande. Você já está nesse mercado desde que você saiu da faculdade, né? Então você tem alguns casos que você pode dividir com a gente, que são casos que deram muito certo, né? Você estava citando que tem alguns aí que você pode dividir com a gente. Fala um pouquinho para a gente essas histórias que você já vivenciou. Bem, desde a faculdade, aí já tem algum tempinho, né, que eu trabalho com processo. Antes eu comecei nessa linha por logística, né, e foi, acho que o primeiro grande case de sucesso, né, foi a empresa que eu fui trainee, que foi a Michelin, e lá eu trabalhei na área de logística. Então, a minha monografia na minha faculdade foi refletindo isso, como eu consegui desenhar o fluxo de processo desde a entrada do produto, lá era pneu, banda de rodagem, no estoque e a saída, como otimizar o processo logístico de guarda desse material. Né? Foi um estudo longo, foi um estudo demorado, ele foi até o ponto de
a gente reduziu o custo de estocagem do material, manipulando ali em qual estação, né, qual pallet poderia ficar esse material, e acabei realmente, foi assim, um case grande de sucesso. E esse, por incrível que pareça, eu estava dentro da empresa, eu era uma trainee da empresa, né. Eu acho que além desse, outro case de sucesso, é um case também que eu vou mostrar hoje aqui na palestra, é um case que eu comecei a trabalhar, esse infelizmente não posso divulgar aí a empresa, mas enfim, é uma grande empresa e eu prestando consultoria, né, a gente começou a mapear os processos funcionais, lá na área de RH, lá na área financeira, na área de materiais. Em algum momento essa empresa percebeu, passou do nível inicial de mapeamento apenas para conhecer o negócio dela e melhorar, e ia começar a fazer uma gestão desses processos. Começou a ligar cada um dos processos do RH, do financeiro, do contábil, à missão dela. E conseguiu alavancar, aí a gente já está trabalhando com ela há uns 2 anos, né, alavancar, atingir a missão, a visão que ela pretendia. Então a gente conseguiu realmente mensurar. Então foram esses 2 casos que eu digo que é de sucesso. Quando a gente fala de mapeamento de processos, a gente pode dizer que o mapeamento está sempre ligado à redução de custos? Sempre ligado não, mas eu digo que é a bola da vez, é o que a gente sempre preza, né? Eu posso dizer que ele está sempre ligado a uma melhoria. Ou automatização, que acaba reduzindo custos, ou uma mudança de estrutura organizacional, que aí pode ser aumentar uma estrutura, né? Dividir o trabalho com uma outra gerência, então aumentar a estrutura ou reduzir. Pessoas, né? Promover pessoas ou reduzir, acabamos em redução. Acabamos sendo em redução porque é o que o mercado necessita, né? Fazer mais com menos. Então, a gente acaba sempre caindo nessa linha. Tem mais alguma coisa que você acha importante destacar aqui nessa nossa conversa? Ou quem quiser saber um pouco mais, precisa assistir a palestra toda? Não precisa não. Claro que eu quero que todos assistam. Mas o que eu tenho para dizer, acho que para os administradores de forma geral, para os estudantes que estão hoje, né, começando essa carreira, é que mapeamento de processo está começando, né? A gente hoje tem uma certificação do mercado, mas ela ainda está incipiente, então é um grande nicho, né? E tem que ter perfil. Hoje a gente sim tem um déficit de mercado de profissionais com um perfil dinâmico, né? Eu estava comentando que, como eu hoje trabalho numa consultoria, a cada dia eu estou numa empresa diferente, então tem um dinamismo. Então é um grande nicho de mercado, eu espero que cresça aí com cada vez mais estudantes vindo para esse nicho. Claro, sempre de administração. Manuela, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso na sua vida profissional. Obrigada. Outras informações a respeito do que nós conversamos agora com a Manuela, mapeamento de processos, você pode ter na TV e na rádio CRARJ. E outras informações sobre o Conselho, acesse o nosso site. Até a próxima!